O Brasil está à beira do precipício. E um precipício que não tem fundo. Faz tempo, né, que eu falo isso daqui. É porque a gente continua caindo. Na realidade, a gente está na beira, não. A beira já foi faz tempo, a gente está caindo, só que a gente não vê o fim do poço. Os caminhoneiros hoje começam a greve. E essa greve tem a possibilidade de escalonar e ficar cada vez mais séria. E se acontecer como aconteceu em 2018, com a paralisação dos caminhoneiros, o Brasil não se recupera, não. Naquela época, o dólar estava a R$ 3,40. Depois da greve dos caminhoneiros, ele subiu e nunca mais abaixou. E hoje ele está num preço absolutamente absurdo. A situação ela é ainda mais insustentável hoje do que na época do Temer. Porque tudo subiu. Tudo subiu. O desgoverno é absoluto. E se Jair Bolsonaro adotar a política de congelar os preços, aí, meu irmão, acabou. De controlar os preços do mercado. Porque isso, quando foi feito em qualquer lugar no mundo, deu catástrofe. Venezuela, Cuba, Argentina, pode pegar qualquer país que tentou controlar ou tabelar os seus preços para você ver a catástrofe que acontece. Aí são 6 meses para que nós voltemos a ter uma situação como o do Collor em 1992. Os meus pais recebiam um salário e corriam para um posto de gasolina para abastecer, porque no dia seguinte o salário não valia mais nada. A inflação era absurda todos os dias. Você imagina, você vai no supermercado, uma barrinha de chocolate está a R$2. No dia seguinte ela está 3. No outro ela está 4. No outro ela está 5. No outro ela está 6. E às vezes as máquinas registradoras nos supermercados faziam a mudança de preço 3 ou 4 vezes em um único dia. Essa é a situação de caos absoluto que esse governo está nos levando, certo? Eu peço perdão se eu falar meio embolado nesse vídeo, como eu falei, eu tô com uma afta no meio da língua, cara, e tá doendo demais, cara, tá doendo demais. Eu entendo que a situação é realmente muito séria hoje, por isso me forcei a fazer esse vídeo aqui. E os caminhoneiros, eles estão começando a acordar. Jair Bolsonaro não é aliado de ninguém. Jair Bolsonaro, ele faz como ele sempre fez quando foi acusado de terrorismo, quando estava no exército. Ele é um traidor canalha. Ele insufla as pessoas, ele usa as pessoas como peões no jogo. E aí depois, quando essas pessoas se ferram, vejam lá Zé do Trovão, Sérgio Reis, tá? Não tenho nada a ver com isso daí, tá ok? Eu não tenho nada a ver com isso daí, ó. Se ferrar. Então, ele já abandonou os caras. Os caras vão ser presos, vão se ferrar e tudo mais. E ele continua livre, leve e solto para continuar roubando com a sua família de marginais e cada vez mais entregando esse país aos maiores bandidos que já assaltaram essa nação e que a assaltam desde a época de Cabral, que são os caras do Centrão. Ele fura o teto de gastos para tentar comprar votos através do Bolsa Farelo, que vai ser consumido pela inflação que ele mesmo cria. E continua dando emendas bilionárias para o Centrão sem parar, né? Então, não existe nenhuma reforma do nosso governo a médio ou mesmo a longo prazo que possa facilitar a situação. Nós estamos no mato sem cachorro. Jair Bolsonaro e o seu Copom e o seu Conselho de Políticas Monetárias adotaram a política do Ciro Gomes de acabar com o rentismo e baixar de maneira artificial os juros. É por isso que o dólar está a esse preço. É por isso que quando você vai no posto de gasolina, tem lugar no Brasil que já chegou a R$9. A média é entre R$6 e R$7 no Brasil. Que levou essa catástrofe absoluta na Bolsa de Valores e no dólar. A fuga total de capital estrangeiro. Ninguém confia em um país onde o próprio presidente da República ameaça dar um golpe de Estado e se tornar um Hugo Chávez todo dia. Ou vocês acham que o povo é trouxa? Vocês acham que um investidor que vai colocar R$1 bilhão num país é um idiota? Ele está vendo isso que está acontecendo. Não adianta o mito falar, eu não tenho nada a ver com isso daí, tá? Não fiz nada disso aí não, tá ok? Não adianta, cara. A declaração do Paulo Guedes de estourar o teto de gastos afastou os investidores do Brasil. A situação é absolutamente terrível. Ele foi lá para as conferências
internacionais, com G20, com G7 e tudo mais, e ele é tratado como um pária. Tudo que ele pode fazer é ir pra rua e tentar falar, sei lá, com um sanfoneiro, com um cara que toca algum instrumento, comer pastel, comer pizza na calçada, para pagar de popularzão, enquanto estoura o cartão de gastos corporativo e coloca sigilo em cima dele, gastando mais do que Dilma e Temer juntos. Este é o governo deste canalha. O governo hoje ele se desfaz. Não interessa se você tem raiva. Ah, tô com raiva do Nando porque ele falou umas verdades. Meu irmão, não interessa. A realidade é essa. A realidade está quando você vai comprar um gás, quando você vai abastecer o seu carro. Você vai fazer tudo essas coisas. A conta de energia. Essa é a realidade. E é culpa do seu presidente, sim, que não fez absolutamente nada pela economia. Todas as reformas que são de responsabilidade do governo estão atrasadas. O que interessa para eles é passar, como Jair Bolsonaro sancionou há pouco tempo, leis que facilitam a vida de bandidos, como a que tira a improbidade administrativa, passa o pano para a improbidade administrativa. Restrição de delação premiada, prisão preventiva, vocês estão ligados como é isso daí. Então a equipe econômica toda, os nomes mais importantes já pularam fora. Não tem mais o que fazer. Isso é um demente, cara. Ele não está preocupado, veja lá, Arthur Lira, que era o nome dele para presidente da Câmara, não está preocupado com nenhuma reforma estruturante para o Brasil. Ele está preparado em fazer a toque de caixas todas as reformas que blindam bandidos. A destruição da Lava Jato, o próprio Mito falou, eu destruí a Lava Jato, porque não tem corrupção no governo dele. Ah, não tem, né? É tratolão, é putaria toda hora, é filho da rachadinha tentando recorrer para o Supremo Tribunal Federal. E por causa dos crimes deles do passado é que nós estamos vivendo essa situação hoje. A equipe econômica pulou fora, a Lava Jato está destruída, a insegurança jurídica é generalizada nesse país, né? E os próprios líderes dos caminhoneiros estão falando assim, olha, cara, acabou a paciência. Não tem mais paciência com isso aqui. Não dá mais para viver. Você que está me ouvindo agora, você aí, você sabe que não dá mais para viver nesse povo. Nesse país, perdão. Esse povo não tem mais como viver, cara. Não tem mais como sobreviver. 90% da população não tem, às vezes nem não sabe de onde vai tirar o dinheiro para fazer a compra de supermercado. 90% da população. Como é que você mantém um governo em pé desse jeito? E os caminhoneiros dizem o seguinte, ó. Marconi França, líder dos caminhoneiros do Recife. Há pessoas que na última chamada eram contra, mas que agora estão parando por causa da dor. Estão vendo que não dá mais para continuar rodando. Está crescendo bastante o movimento. José Roberto Stringassi, da ANTB, Associação Nacional de Transporte do Brasil. Ninguém está aguentando mais. A categoria resolveu parar e pedir para o presidente da República mudar a política de preços da Petrobras. Está forte o movimento. Não tem mais como a gente trabalhar com frete em real e o combustível sendo ajustado em dólar. É uma reivindicação que todos fechamos, estão em comum acordo e não vão abrir mão. Para paralisar, meu irmão, para fechar esse país aqui, se tiver 7 dias de paralisação de uma greve de caminhoneiros, se tiver algo parecido como aconteceu em 2018, pode esperar esse dólar aqui acima da casa dos R$7. Pode esperar. Esse é um governo que não tem mais condição. Ele não tá mais... ele não tá mais nem aí, cara. Ele tá cada vez mais louco. O cara que desdenha a vacinação do seu próprio país, mano. Do seu próprio país. Espalhando fake news loucamente. E com um bando de idólatras, canalhas, cretinos, lambendo o seu saco atrás de verba da Secom ou de likes ou de inscritos. Esses caras são grandes traidores da nação. Jair Bolsonaro, como é fraco, populista e um Zé Bosta, ele vai chegar no momento onde ele vai tentar interferir artificialmente no preço da gasolina. Ele não vai traçar um plano para que as refinarias brasileiras comecem a trabalhar no nosso próprio petróleo, ou que a longo prazo a capacidade ociosa da Petrobras possa oferecer ao próprio brasileiro uma fonte de recurso energético fóssil, né, gasolina, diesel e tal,
suficiente para o próprio país, para que nós não sejamos tão dependentes de flutuações de preços internacionais. Não, ele não vai fazer nada disso. Ele vai pelo caminho populista. Ele vai meter a mão no preço, ele vai congelar preço. Nós estamos há meses, presta atenção, se isso acontecer, nós estamos há meses de viver no país a mesma situação que vivemos com Fernando Collor de Mello e com Sarney. Tá? Peço perdão aí pelos passarinhos muito loucos, mas eles estão aí anunciando o apocalipse que vai acontecer nesse país. Tá? Verifique a sua inscrição no canal, o seu gostinho, o seu sininho, isso é muito importante. E dia 3, às 8h30 da noite, vou estar lá no Flow, junto com o Monark e com o Igor, tá bom? Então não percam não. É isso aí, excelente dia para vocês. Desculpem pela terrível notícia. Mas nós só vamos conseguir mudar alguma coisa aqui se as pessoas começarem a falar e a cobrar um canalha como este presidente da República, que tem que fazer alguma coisa. As reformas políticas e administrativas que ele apresentou são uma vergonha. E ele não é cobrado pela população por isso. Nós temos que cobrar. Bom dia.